E aí, chegou aqui o momento da leitura noturna, livro de cabeceira do momento, Fim de Ed, do Edward Lewis. Vou agora para o quarto capítulo. Vou continuar aqui no mesmo esquema. Primeiro eu leio o capítulo todo, depois eu faço alguns comentários. O quarto capítulo recebe o título No Colégio. Vamos lá, página 29. O colégio mais próximo, ao qual se chegava em ônibus, a 15 quilômetros do vilarejo, era um edifício grande feito de aço e daqueles tijolos vermelhos escuros que trazem ao imaginário as cidades e paisagens operárias do norte, com suas casas encolhidas, amontoadas umas sobre as outras, ao imaginário daqueles que não são dali, daqueles que não vivem ali. Para os operários do norte, para o meu pai, meu tio, minha tia, para eles, elas não trazem nada ao imaginário. Elas evocam o dissabor do cotidiano, na melhor das hipóteses, uma indiferença amorosa. Essas casas, essas grandes construções avermelhadas, essas fábricas austernas, com chaminés vertiginosas, que expelem, sem nunca parar, uma fumaça compacta, pesada, de um branco radiante. Se o colégio e a fábrica eram exatamente iguais, é porque um ficava a 2 passos do outro. A maioria dos garotos, em especial os durões, saía do colégio diretamente para a fábrica. Eles encontravam ali os mesmos tijolos vermelhos, as mesmas folhas de aço, as mesmas pessoas com as quais tinham crescido. Minha mãe, um dia, me expôs a evidência. Eu tinha 4 ou 5 anos e não entendia. Então, havia lhe perguntado, com aquela pureza das perguntas que fazem as crianças, com aquela brutalidade que obriga os adultos a arrancarem do esquecimento as questões que, por serem as mais essenciais, parecem as mais superficiais. Mamãe, de noite a fábrica para? Ela vai dormir? Não, a fábrica não para. Ela não dorme nunca. É por isso que seu pai e seu irmão maior às vezes saem de noite para a fábrica, para não deixar ela parar. Então eu também devia ir para a fábrica de noite? Sim. No colégio, tudo mudou. Eu me vi cercado de pessoas que não conhecia. O que eu tinha de diferente, aquele meu jeito de falar como menina, meu jeito de caminhar, minha postura, as faziam questionar todos os valores através dos quais eles, os durões, tinham sido moldados. Um dia, no pátio, Maxine, outro Maxine, me disse para correr, ali, diante dele e dos garotos com quem ele estava. Ele lhes havia dito: vocês vão ver como é que uma bicha corre, garantindo, jurando que eles iam rir. Como eu me recusei, ele me garantiu que eu não tinha escolha, que se desobedecesse, eu ia pagar. Eu quebro a sua cara se você não fizer o que eu mandei. Eu corri na frente deles, humilhado, com vontade de chorar, com a sensação de que minhas pernas pesavam centenas de quilos, que cada passo seria o último que eu conseguiria dar. De tão pesadas que elas eram, como as pernas de alguém que corre contra a corrente do mar agitado. Eles riram. Desde a minha chegada ao estabelecimento de ensino, todos os dias eu errei pelo pátio tentando me aproximar dos outros alunos. Ninguém queria falar comigo. O estigma era contagioso. Ser visto como amigo do viado causaria má impressão. Eu perambulava sem deixar transparecer a errância, caminhando de forma segura, dando sempre a impressão de que me perseguia um objeto preciso, de que me dirigia a um lugar certo, tão bem que era impossível para qualquer pessoa notar o desprezo de que eu era alvo. Essa errância não podia persistir, eu sabia.
Eu encontrara refúgio no corredor que levava à biblioteca, deserto, e fui me abrigar ali, mais e mais vezes, e depois todos os dias, sem exceção. Por medo de ser visto ali, sozinho, esperando o fim do intervalo, eu tomava sempre o cuidado de mexer na minha pasta quando alguém passava, para parecer que eu estava procurando alguma coisa, para que achassem que eu estava ocupado e que tinha minha presença naquele lugar, e que minha presença naquele lugar não estava destinada a ser longa. No corredor apareceram os dois garotos, o primeiro grande de cabelos ruivos e o outro pequeno com os ombros caídos. O grande e ruivo escarrou: "Toma essa na sua cara." A gente volta pro começo do livro, né? O Ed está contando aqui daquele encontro no corredor com esses dois garotos que o espancam. E mais uma vez a gente vai vendo aqui as características de uma vida de operários, né? De uma classe social operária. Você vai vendo aqui, o Ed vai dizendo, né, de uma pureza das perguntas e a brutalidade dos adultos, né, de responder essa pureza. Ele pergunta à mãe se um dia ele vai ter que ir à fábrica, e ela diz que sim. A gente vê aqui, né, muito característico, uma transmissão de geração pós geração de uma ideia de uma vida já marcada. Os homens vão para a fábrica, as mulheres ficam em casa ou trabalham em empregos mais femininos, mas é muito claro aqui papéis sociais pré-estabelecidos, né? Inclusive relacionados a papéis de gênero, mais uma vez, que tem sido o foco aqui, nessa semana pelo menos, dos nossos vídeos, né? E a gente vai vendo aqui, né, de alguma forma também, o jeito que o Ed é tratado pelos colegas, né? Ele é meio que ele é ridicularizado, ele é meio que colocado ali quase como uma aberração, vamos dizer assim, né? O moleque aqui pede para ele correr. Vocês vão ver como é que uma bicha corre. E aqui entra muito a questão do corpo do Ed. Ele fala lá nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo eu acho, de algo que se apossa do corpo dele, essa voz aguda que sai da boca dele sem que ele deseje que saia, né? Algo pulsional, algo dele, né? A gente vê o esforço dele quase para ficar invisível, né? Eu perambulava sem deixar transparecer a errância, caminhando de forma segura, dando sempre a impressão de que perseguia um objeto preciso. A gente vê aqui os efeitos dessa estranheza, desse corpo estranho num meio que o reconhece como estranho, que o aponta como estranho, e junto disso o estigma, viado, dentro de casa, mocinha, né? São marcadores, né? Marcadores para dizer, ó, você é diferente, você não cabe nesse lugar. E ele vai dizendo, né, mais uma vez não, ele diz em algum momento lá atrás, um monstro que o pai dele criou, um monstro que o pai dele olha com vergonha. E a gente vai vendo que isso prejudica até mesmo a experiência escolar dele, né? Ele se esconde ali num corredor, mas ele é encontrado por esses garotos. E mais uma vez, né? O esforço do Ed para se localizar nesse espaço onde sua existência não é talvez bem-vinda, né? Onde sua existência não poderia existir, pensando nesses valores masculinos que ele tanto diz, né? A gente vai falando aqui mais uma vez de uma experiência escolar traumática, um lugar onde
as crianças geralmente começam a se sociabilizar e vejam bem como se dá a sociabilização do Ed, né? Em meio a uma violência, uma repressão de seu corpo, uma opressão de seu corpo, uma opressão da sua fala, do seu jeito de ser, e isso vai deixando marcas, né? A gente traz aqui o Ed para pensar, mas a gente está falando de crianças, né? De crianças que vão se percebendo homossexuais, bissexuais, transexuais, e de um ambiente escolar que reproduz os valores sociais, né? Os valores culturais que são criados. Já disse aqui algumas vezes que a escola é um recorte do mundo. Tudo que acontece na escola acontece no mundo. Os mesmos problemas que temos no mundo se passam na escola, né? Na escola acontece todo esse tipo de coisa. Violência física, né? Exclusão, hierarquias, né? Masculinidades hegemônicas, masculinidades subalternas, né? Já pensando aí, não só a homossexualidade, ou a bissexualidade, a transexualidade, mas mesmo, como se diz, masculinidades que não cabem no ideal, né? Esses valores masculinos. Porque mesmo um garoto que não vá ser, não é homossexual, se ele destoa desses valores masculinos, dessa imagem do durão, do cara que quer brigar, né, do cara que precisa mostrar ali, impor um certo poder. Geralmente esse poder ele é imposto pela violência física, mas também pela violência verbal. A gente vê ali no primeiro capítulo, né, o tanto de adjetivos que são atribuídos ao Ed, né, inclusive adjetivos que nos levam a uma ideia de misoginia, né, ele disse ali quando mulherzinha, mocinha, putinha viram xingamentos, né? Então, a gente tem falado aqui muito sobre o quanto as identidades de gênero, as identidades sexuais, os papéis sociais, eles são construídos dentro de uma cultura, né? Eu acho que uma pergunta que eu deixei no outro vídeo e deixo aqui, a quem interessa isso, né? A quem interessa que esses papéis sejam reproduzidos, né? Então, mais uma vez vamos pensar aí o que a gente faz quanto a isso, né? Qual a nossa responsabilidade dentro disso? Muito bem, eu vou terminando por aqui hoje. Eu acho que esse capítulo foi o mais curto até agora. O próximo capítulo, se eu não me engano, é um pouquinho mais longo. A gente pode dividir o vídeo em duas partes. Mas a intenção aqui é um primeiro pensamento, né? Uma primeira ideia pra gente fazer, você aí pensar, né? Não tô aqui para dar aula, não. Não tô aqui para ocupar um lugar de mestre, vamos dizer assim. Pelo contrário, a gente vai lendo junto aqui tanto livros mais voltados para uma reflexão propriamente dita, né? Livros que são mais teóricos, entre aspas, talvez, e romances, romance autobiográfico, né? É muito interessante a gente escutar a experiência de outros, mesmo que seja um garoto lá da França. É possível ver similaridades com a nossa cultura, né? Nossa cultura que também é muito machista. Eu até mostrar aqui a foto do Edward. Esse aqui é o Ed. Já é um rapaz. Inclusive, como diz aqui na capa, né? Como diz? Não é aqui. Mais de 300 mil exemplares vendidos só na França, né? O Fim de Ed, romance autobiográfico de uma das mais proeminentes vozes da nova literatura francesa, desvela o conservadorismo e o preconceito da sociedade no interior da França. De forma cruel, seca e sufocante, a violência e a amargura de uma pequena cidade de operários se contrapõe à sensibilidade do despertar sexual de um garoto,
estabelecendo um paralelo direto com as experiências do próprio autor. E é isso que a gente vai vendo aqui no fim de Ed, né? A gente vai ficando por aqui hoje e amanhã a gente volta com o 5º capítulo. Se cuidem, beijos e abraços.